bonita! Tudo bem com vocês? Boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui mais um dia para fazer um momento de louvor e palavra, e que Deus ele possa estar abençoando a sua noite, abençoando esse dia. Hoje é quarta-feira, meio de semana, ainda temos mais quinta e sexta aí até chegar ao final de semana. Que Deus possa renovar nossas forças, nos abençoar. Seu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, na sua presença, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor, derrama o teu sangue sobre nós, Senhor. Fala, Senhor, nossos corações, Senhor. Quebranta, Senhor, nossos corações, Senhor. Faça morada em nossos corações, Senhor. Queremos ser tua moradia favorita, Senhor. O lugar onde o Senhor ama e deseja habitar, Senhor. Que o Senhor possa habitar em nossos corações, Senhor. Nós possamos ser seus, Senhor, e o Senhor nosso, Pai. E possamos viver em comunhão, Pai, contigo, Pai. Abençoe nossas vidas, Pai. O que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, para quem chegou agora. Quem tiver a Bíblia aí pertinho de você, peço que você possa abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Amém? Vamos lá. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Hoje, como mais um dia de palavra, eu consegui dar um tema também para a mensagem. E a mensagem, e o tema é se alicerçando na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele é a nossa rocha. Ele é o lugar onde nós devemos firmar nosso alicerce. Ele é o local onde nós devemos nos enraizar, criar raízes. As plantas mais fortes, para ela ter esse status de mais fortes, elas precisam ter a raiz bem profunda. Quanto mais profunda é a raiz, mais resistente ela é contra o vento, contra as adversidades que vêm contra ela. E Jesus, ele termina, esses versículos que eu li aqui, ele termina o seu sermão do monte. Mas ele vai começar o seu sermão do monte no capítulo 5 de Mateus. Ele vai iniciar o seu sermão com qual motivo? A multidão vai estar toda perto dele, e aí ele sobe para a montanha para poder falar com a multidão. E aí ele resolve explicar a lei para os homens que estavam ali, incluindo seus discípulos. Para quê? Para que aquela galera que estava ali ao redor de Jesus pudesse entender a lei. Porque na época que Jesus veio,
os eligentes da época, os sacerdotes, eles pegavam a lei que Moisés escreveu e faziam várias emendas e colocavam várias coisas. Então, o povo meio que ficava perdido sobre como e como mesmo era a lei. E aí Jesus ele começa a dar o sermão da montanha e ele vai explicando. E no sermão da montanha, Jesus divide em 7 partes explicando toda a lei. E eu vou falar um pouquinho de cada uma hoje. As 7 coisas que Jesus ensinou no seu sermão. A primeira: quem é abençoado por Deus? As chamadas bem-aventuranças. No início do sermão do monte, Jesus vai dizer: bem-aventurado os mansos e humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurado. E Jesus vai trazendo todas as bem-aventuranças. Jesus abençoou aqueles por amor a Deus. Somos, como seguidores de Jesus, abençoados e canais de bênção. Somos abençoados por Jesus, somos bem-aventurados por Ele, e além de sermos abençoados por Jesus, somos canais de bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Quem lembra de José na prisão no Egito? José, quando ele estava na casa de Potifar, ele era tão abençoado, ele era tão temente a Deus, que tudo que ele fazia na casa de Potifar prosperava. Depois que a mulher de Potifar fez aquele caso com ele, ele fugiu e ela disse que ele atacou ele. Ele vai para Potifar e fala que não fez, mas Potifar, para honrar o nome, manda ele para a prisão real. Na prisão real, na prisão do faraó, José se manteve firme e ele era abençoado por Deus por isso e abençoava o local, a ponto do carcereiro deixar José tomando conta do local. Por quê? Somos abençoados por Jesus e somos bênção para os nossos irmãos. A segunda coisa que tem no Sermão da Montanha é a lei de Deus e a atitude do cristão. Jesus explicou que ele veio para cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei de forma perfeita, excelente. Jesus não teve um erro. Ele veio e cumpriu toda a lei e explicou a lei. E aí ele vai dizer que o coração é tão importante quanto as ações. Por isso não devemos odiar as pessoas, devemos amar os inimigos, perdoar e não querer vingança. Devemos ser sempre honestos. Ou seja, as nossas atitudes vão falar o que está no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de maldade, nós iremos odiar os nossos inimigos, nós iremos querer vingança, iremos querer contenda. Mas Jesus explica que não, porque Jesus ele está ali cumprindo a lei. E ele vai explicar que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos ser sempre honestos, procurando sempre o bem do nosso próximo. Porque se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, iremos amar o nosso irmão e iremos fazer aquilo que nós queremos de bom para nós. E aí, Jesus vai discorrer sobre todo esse assunto, e aí vai vir o terceiro tópico do Sermão da Montanha: ajudar os pobres, oração e jejum. Devemos fazer boas obras por amor a Deus, sem esperar nada em troca. Os homens da época de Jesus, eles davam esmolas para os pobres e davam gritando: olha, tô aqui, ó, estão me vendo? Tô dando esmola para esse coitado. Ou então eles nem falavam: tô dando esmola para essa pessoa aqui. Eles queriam que todos vissem as obras deles. Mas Jesus explica: se a sua mão direita abençoa um irmão, sua mão esquerda, que a sua mão direita não veja, para que a sua mão esquerda não se glorie disso. E Jesus ensina isso,
que devemos abençoar os nossos irmãos sem querer nada em troca. Às vezes é difícil isso, é difícil, mas não é impossível, porque Deus não nos colocou nada no nosso caminho que seria difícil, seria impossível. E aí Jesus, ele nos ensina a orar e jejuar. Jesus, ele fala que nós não devemos orar nem jejuar demonstrando para as pessoas que nós venhamos orar. Aí ele fala, se você quiser orar, ore em secreto, que o seu Pai o ouve e o abençoa. O nosso Pai, ele ouve a nossa oração em secreto e nos abençoa. Jesus, ele nos ensina que nós não devemos demonstrar para todo mundo que nós somos os crentões, que nós somos os santarrões, não. Que nós devemos permanecer nele, fiéis, mas sempre orando, sempre nos entregando a ele. E da mesma forma do jejum, que nós não venhamos demonstrar a cara de fraqueza, mas mostrar que a gente está ali bem, jejuando, orando, se entregando a ele. E aí ele dá como exemplo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E aí ele vai dar essa bela demonstração de oração para que a gente possa demonstrar para ele o quanto ele é fiel e importante na nossa vida. E aí Jesus, ele vai explicando a lei. E aí quando ele chega lá no capítulo 6, no verso 25, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. E aí Jesus, ele vai dizer: não vê as aves, eles não fiam nem semeiam, mas eu as alimento. Quanto mais você. Não andeis ansiosos com o que há de vestir, não vejo os lírios dos campos, como estão sempre bonitos. Porventura nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aí Jesus vai nos ensinar a não nos preocupar com as coisas terrenas, mas nos preocupar com as coisas de Deus. Aquele que coloca em primeiro lugar as coisas de Deus não precisa ter medo. É melhor se concentrar nas bênçãos espirituais que apenas se concentrar nas terrenas que logo passam. Aí Jesus vai dizer que é melhor ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, nem a ferrugem, do que aqui, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões procuram roubar. E aí Jesus nos ensina a não ter essas preocupações com a vida. Não que a gente não vá ser relaxado, não, de maneira nenhuma. A gente vai trabalhar, a gente vai procurar sempre o melhor, mas confiando em Deus, porque Ele é fiel e justo para nós. E Ele não nos abandona de maneira nenhuma. Deus, Ele está sempre conosco, em que nós não venhamos de maneira nenhuma andar ansioso com as preocupações da vida. E aí o quinto tópico que Jesus trata no Sermão da Montanha é o ato de julgar os outros. Em Mateus 7, para que não sejam julgados, pois da mesma medida que julgares, serás também julgado. Aí no 2, ele vai dizer assim: antes de você reparar no cisco que está o seu irmão, tire a trave que está no seu. E aí Jesus vai nos ensinar o seguinte: a hipocrisia é um grande perigo, que como servos de Jesus devemos evitar antes de apontar os erros dos irmãos, nos autoexaminar para não sermos condenados. Paulo fala isso também na carta aos Coríntios, no capítulo 11, depois do verso 23, quando ele vai falar da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
para que não seja condenado. E é isso que nós devemos fazer, devemos examinar a nós mesmos, antes de sair culpando, julgando o nosso irmão. E quando o nosso irmão tiver algum problema, algum erro, que nós venhamos falar com ele e mostrar o caminho, e demonstrar como deve ser feito, não apontar. Porque nós não devemos ser como os hipócritas, que Jesus ele fala esse texto na época dele, que apontavam os erros das pessoas, esquecendo dos próprios erros. E aí Jesus vai para um sexto tópico no Sermão da Montanha, que são os falsos profetas. E Jesus explica que a chave para identificar os falsos profetas é por seus frutos. Os verdadeiros profetas dão bons frutos, mas os falsos profetas são revelados por suas vidas erradas. Os verdadeiros profetas dão bons frutos, mas os falsos são demonstrados por suas vidas erradas. E aí Jesus finaliza o Sermão do Monte com esse versículo que eu li aqui, que é lindo. E eu vou ler de novo. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. As palavras de Jesus é a nossa rocha. Ele é a rocha. Jesus é a palavra. João 14, versículo 6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é a palavra. No João 1, capítulo 1, João 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus vem desde o princípio demonstrando que ele é Deus, que a palavra dele é a palavra de vida, e que a palavra dele é a rocha a qual nós devemos nos alicerçar. E os ensinamentos errados é o alicerce na areia. Quando você ouve e pratica os ensinamentos errados, é como se você estivesse edificando a sua casa na areia. E te aconselho: caminhe pelos conselhos de Jesus. Salmo 119, versículo 9 vai dizer assim, vai começar com uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E o salmista vai responder: observando conforme a sua palavra. E aí no versículo 11 do mesmo Salmo 119, ele vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que venhamos essa noite entender o que Jesus falou nesse Sermão do Monte, entender que quem é abençoado por Deus é bênção na vida dos outros, que a lei de Deus é a atitude do cristão, que Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu com excelência, que venhamos, assim como ele, nos esmerar para cumprir o que ele ensinou, que nós venhamos ajudar as pessoas sem querer reconhecimento, que venhamos orar e venhamos jejuar, nos entregar a ele, que venhamos deixar as preocupações de lado, sim trabalhar, mas não nos preocupar com amanhã, porque ele que cuida, ele nunca desamparou nenhum dos seus e não vai ser agora que ele vai desamparar. E que nós venhamos aprender a não julgar os nossos irmãos, porém ajudá-los, não ser de maneira nenhuma hipócrita.
hipócrita, que nós venhamos saber reconhecer quem são os falsos profetas e seguir os verdadeiros amigos de Deus, e ser também amigos de Deus, e ser verdadeiros profetas na vida daqueles que nos conhecem. Que venhamos guardar essa palavra no nosso coração para jamais pecar contra Ele, que venhamos estar enraizados, alicerçados na rocha dele, na rocha que é Cristo, para que quando vier os dias maus, vier o combate, a casa, a nossa vida, nós venhamos estar prontos e firmes para resistir. Porque Jesus, ele nunca nos enganou. Ele não deixou a gente enganado e falou, não, a sua vida vai ser fácil, vai ser de molezinha, não. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós teremos aflições, mas alicerçados nele, na rocha que é ele, nós iremos aguentar e nós iremos vencer. E quando chegar aquele grande dia em que a trombeta tocar, subiremos e nos encontraremos com ele. E lá nas bodas do Cordeiro, nós iremos declarar o quanto ele é santo, 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 maravilhoso, grande, e tudo quanto ele é, porque ele é tudo para nós e não existe ninguém como ele. Nenhum amor vai se comparar ao dele. Aquela pessoa, sabe, aquela pessoa que mais te ama no mundo, o amor de Deus é muito maior que o dela. Creia nessa palavra. Guarde isso no seu coração, que você venha cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. Que você venha esconder a palavra no seu coração e venha se alicerçar nessa palavra, porque Deus está do nosso lado nos abençoando e Ele vai nos abençoar cada dia mais e mais. Que Deus possa abençoar. Eu vou estar orando agora para encerrar esse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um momento, Senhor, na sua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós aprendermos, Pai, aquilo que o Senhor explicou no Sermão da Montanha, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter nos explicado a lei, Pai, nos feito entender, Pai, e saber, Senhor, que nós devemos estar alicerçados na sua palavra, Pai, alicerçados em Ti, Pai, que és a verdadeira rocha, Pai, e que quando vier os combates contra nós, iremos resistir, Pai, pois estamos alicerçados na verdadeira rocha, que é Cristo, que és Tu, Pai, o nosso Cristo, o nosso maravilhoso Deus, Pai. Pai, muito obrigado por tudo isso, Pai. Abençoe as pessoas que viram esse vídeo, Pai, que irão ver, Pai. O que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus possa estar abençoando a sua vida. Se você viu esse vídeo e ainda não aceitou Jesus e quer estar firme nessa rocha, pode me procurar que eu vou estar falando de Jesus para você. Se você está vendo esse vídeo e se encontra por algum motivo afastado da presença de Deus, volte, porque a verdadeira rocha está de braços abertos para você, te esperando, para você enraizar e alicerçar nela. E você que está vendo esse vídeo, está firme com Deus, continue firme, alicerçado na rocha, porque em breve Ele virá para nos buscar e nós estaremos preparados, firmes na rocha. E que Deus possa abençoar a sua vida e continuar abençoando a sua semana. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Valeu, gente!